Hoje em dia, dá uma passadinha no Museu das Bruxas lá em Salem ou dá aquela lida rápida no horóscopo de manhã. Bom, parece só um entretenimento inofensivo, né? A gente vive numa era super científica e racional. A história antiga quase sempre chega pra gente toda higienizada, filtrada por essas nossas lentes modernas. Mas e se a gente recuar um pouquinho no tempo? A gente logo descobre que essa visão esterilizada bate de frente com uma realidade bem assustadora e intensamente espiritual do mundo antigo. Para aquelas pessoas, o sobrenatural não era uma metáfora bonitinha, uma curiosidade. Era questão de vida ou morte. Simples assim. A verdade nua e crua é que milhões dos nossos antepassados acreditavam de forma pura e absoluta na magia. No primeiro século, a existência de espíritos malignos, a força das maldições, a intervenção direta de demônios no dia a dia, tudo isso era uma realidade inegável. Não era truque de mágica de palco para arrancar aplauso da plateia. Era uma força pragmática, uma ferramenta que estava em tudo, desde as decisões de um imperador lá no topo até a hora do camponês humilde plantar sua colheita. Então, boas-vindas a esta nossa análise detalhada. O grande objetivo do nosso mergulho de hoje é dar um passo para fora desse nosso ceticismo moderno super confortável e mergulhar de cabeça mesmo na realidade hiperespiritual e assombrada do antigo mundo mediterrâneo. A gente vai entrar agora numa época onde o ar era literalmente denso, pesado com o medo do invisível. E vamos entender como isso moldava completamente, de ponta a ponta, a vida em sociedade. Certo, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. Primeiro, o antigo mundo sobrenatural. Depois, manipulando espíritos com magia. Em seguida, os cultos de mistério e deuses. Aí passamos para a tirania das estrelas e, para fechar, o cristianismo contra o ocultismo. O antigo mundo sobrenatural. A primeira sala que a gente entra nessa mente antiga revela uma coisa que unia todo mundo. Não importava se a pessoa era rica ou pobre. Em qualquer região, cruzando fronteiras étnicas e classes sociais do Império Romano, existia um medo profundo e onipresente do reino espiritual. As pessoas viviam literalmente pisando em ovos, precisando desesperadamente se proteger de forças que elas não podiam ver, mas que tinham certeza absoluta que controlavam seus destinos. E a base para essa nossa imersão vem da obra acadêmica Poderes das Trevas, do Clinton E. Arnold. O material traz um olhar super objetivo, quase um documentário, sobre essa paisagem espiritual do primeiro século, mostrando com precisão os medos das massas. Através de papiros, amuletos e placas de chumbo reais que foram desenterradas, a gente consegue reconstruir a mente religiosa não só da elite intelectual, mas daquela pessoa comum, andando lá na rua. E a grande chave para a gente entender essa mentalidade toda está na palavra daimon. Naquela época, acreditava-se que o ar, a terra, o submundo, tudo estava literalmente fervilhando com esses seres sobrenaturais. Originalmente, daimon nem tinha uma conotação moral ruim. Podia ser um espírito da natureza, a alma de um herói que já morreu, ou uma força terrivelmente agressiva. Imagina só a sensação de que entidades invisíveis estão por toda parte o tempo todo. Isso causava um pavor enorme e uma busca quase frenética por amuletos e rituais mágicos de proteção para sobreviver ao dia a dia. 2. Manipulando espíritos com magia. É exatamente essa busca por controle que leva a gente direto para as ruas poeirentas do mundo helenístico. A magia não era algo escondido não, tá? Era uma resposta extremamente prática, às vezes até desesperada, de pessoas normais tentando manipular tanto espíritos bons quanto entidades super malignas. Fosse para ganhar um negócio comercial, conseguir um amor ou sobreviver a uma doença, chamar o sobrenatural era a ferramenta de sobrevivência máxima. E o que é realmente interessante aqui é a estrutura disso. Dobrar um espírito à sua vontade era algo estritamente técnico. Um feitiço não era feito de qualquer jeito, no improviso. Tinha uma anatomia exata. Primeiro, as instruções específicas do rito. Segundo, invocar certinho os nomes mágicos de poder. E terceiro, a ordem rigorosa, exigindo que a entidade fizesse o trabalho. Era literalmente um manual de instruções do oculto. E o nível de agressividade dessa mágica de rua? Completamente assustador. Essa citação impressionante vem direto de uma maldição gravada numa placa de chumbo, em Roma, usada contra um competidor de corrida de bigas. Em vez de só torcer contra o cara lá na arquibancada, o invocador acionava poderes sobrenaturais, implorando para os espíritos do submundo prenderem, ferirem e derrubarem o condutor Euquério e todos os cavalos dele. A magia negra era a arma definitiva para eliminar concorrência na vida real. E os ingredientes físicos dessas fórmulas mostram o quão visceral tudo isso era na prática. Existia um feitiço específico desenhado para causar muito sofrimento, que mandava a pessoa escrever os nomes mágicos no chumbo,
cobrir com sangue de morcego e enfiar tudo no estômago de um sapo, para depois costurar tudo com um fio de Anubis. Meio bizarro, né? Mas era um sistema de correspondências cósmicas. A galera acreditava com todas as forças que misturar essas partes de animais forçaria a obediência dos deuses e demônios, sem chance de recusa. 3 cultos de mistério e deuses. Em paralelo a essa mágica de beco, o mundo greco-romano viu o crescimento absurdo dos chamados cultos de mistério. Se a magia era tentar controlar o destino no particular, os cultos de mistério formavam a base íntima da religião organizada. As pessoas queriam o alívio, uma salvação pessoal contra um universo que parecia cruel e impiedoso. Para entender essa virada de chave, a gente precisa olhar para essa mudança sociológica fenomenal. Antes, a adoração era cívica, eram deuses distantes, focados no sucesso do império, do país. Só que aí começou uma verdadeira era da ansiedade. As pessoas queriam deuses acessíveis, que oferecessem uma fuga pessoal do destino e proteção direta contra os demônios na própria cozinha de casa. A religião virou um assunto extremamente pessoal. E essa busca por salvação levava a experiências sensoriais muito radicais. O texto aqui descreve o taurobólio. É o rito de iniciação no mistério de Cibele, a grande mãe da Ásia. Imagina a cena, o adepto descia para um fosso subterrâneo, enquanto um touro vivo era sacrificado em cima de uma grade de madeira, bem em cima da cabeça dele. A pessoa era literalmente banhada com o sangue quente do animal. E não sentiam repulso por isso. Eles abraçavam isso com zelo enorme, porque acreditavam de verdade que esse banho transferia a força gigantesca do touro e a pureza espiritual vital para repelir qualquer ameaça maligna. Resumindo, o mercado espiritual da época era super diversificado, totalmente focado em resolver angústias concretas. Tinha o compassivo deus Asclépio. Quem estava doente ia dormir no templo dele, esperando receber uma visão divina de cura durante o sono. Tinha a assustadora Hécate, deusa da bruxaria e do submundo. As pessoas a veneravam justamente porque ela controlava os demônios, então era bom tê-la como aliada para manter as criaturas longe. E claro, Dionísio, que oferecia uma fuga extasiante das dores da vida através de festas carnais e vinho, com a super promessa de que, depois da morte, a vida seria maravilhosa. 4. A tirania das estrelas. Agora, se a gente saiu dessa escala humana e for para o nível macroscópico, a gente bate de frente com o terceiro grande pilar dessa visão de mundo: o peso asfixiante da astrologia. No primeiro século, olhar para um céu estrelado não inspirava poesia não, viu? Dava a sensação de estar preso numa cadeia gigantesca, esmagado por um destino implacável e inalterável escrito lá no alto. Isso se baseava na ideia da concordância cósmica. Basicamente, o universo inteiro era visto como um organismo só, vivo e interligado. O que acontecia no céu controlava a Terra em tempo real. E não importava se a pessoa era um filósofo estoico superletrado ou o camponês mais humilde. Todo mundo tinha certeza absoluta de que a órbita de um corpo celeste ditava cada mínimo detalhe da experiência humana diária. Então, o ponto crucial aqui é sacar que essa astrologia não era apenas um cálculo matemático frio, ela era totalmente animista. O zodíaco e os famosos 36 decanatos não eram apenas pedras de rocha flamejante flutuando no vácuo, eles eram vistos como deuses vivos. Acreditava-se que o céu estava povoado de vontades soberanas, forças divinas controladoras, que decidiam e garantiam o cumprimento de um destino inexorável sobre qualquer mortal nascido sob a vigilância deles. 5. Cristianismo contra o ocultismo. Bom, entendendo agora o tamanho assustador desse cenário, um mundo onde maldições estavam em cada esquina, doenças eram literalmente obras de demônios, as estrelas ditavam a sua sentença e milhares de deuses vendiam proteção picada, a gente chega no clímax narrativo histórico. O momento exato em que a emergente e radical mensagem cristã entra em cena e colide frontalmente com todo esse ecossistema pesadamente guardado. A regra de ouro na época era o sincretismo, que é a mistura de crenças. Era super normal misturar um deus egípcio com um ritual grego e divindade persa para garantir a máxima proteção possível em todos os lados. Mas aí, o cristianismo chega exigindo lealdade exclusiva a um único senhor. Eles simplesmente se recusaram a colocar Jesus como só mais uma estatueta na prateleira. E essa recusa absoluta da mistura gerou uma ruptura cultural sem precedentes na história. E é por essa lente que o trabalho do apóstolo Paulo se torna imensamente dinâmico.
Historicamente, ele é quase sempre enquadrado como o grande arquiteto teológico inicial das cartas, né? Mas ali, no chão do primeiro século, ele funcionava como um combatente mesmo, na linha de frente. Paulo bateu de frente em literais encontros de poder contra essas forças sombrias que aterrorizavam aquele mundo antigo, revelando-se como um disruptor direto, ativo, nessa paisagem mágica e astrológica. Vamos ver como isso ganha vida de forma muito rápida e vívida nos relatos do livro de Atos? A gente observa o tempo todo curas e confrontos que simplesmente apagavam a antiga magia de rua. Teve conflito dramático onde os milagres eclipsaram completamente o poder do famoso mago Simão lá em Samaria. A expulsão direta daquele espírito oracular de Píton, que controlava uma jovem adivinha em Filipos. E de forma monumental, o tumulto descontrolado no teatro de Éfeso. Lá, a pregação cristã ameaçou derrubar, economicamente mesmo, uma gigantesca indústria de estatuetas da adorada e temida deusa Ártemis. E isso ilustra de maneira brilhante o choque brutal de ideias. Quando os novos convertidos abraçavam a mensagem lá em Éfeso, a virada de chave era tão forte que eles juntavam todos os rolos de papiro de magia deles e queimavam em fogueiras públicas. Para colocar isso em perspectiva, o valor impressionante dessas fogueiras foi calculado na época em 50 mil moedas de prata, o que equivale a 50 mil dias de salário. Era uma fortuna incalculável transformada em cinzas só para demonstrar a escala maciça da ruptura deles com as forças do ocultismo. O que nos traz a nossa reflexão final dessa nossa análise reveladora? Sabendo do que sabemos agora, desse pavor real que as pessoas tinham de espíritos no ar, de deusas vingativas e estrelas opressoras, a gente precisa se questionar. Será que a nossa visão moderna e cética está mascarando e empobrecendo a forma como a gente lê esses textos históricos fundamentais? Se a gente não capta o medo paralisante que dominava as ruas no primeiro século, a gente simplesmente perde o impacto libertador que a mensagem da história representou para aqueles povos. É o tipo de coisa que, sem dúvida alguma, instiga um desejo voraz de reaprender toda a história, só que agora sobre essa nova e eletrizante perspectiva sobrenatural. E aí, faz a gente pensar, não faz?